Há um segredo que muitos passam a vida inteira tentando descobrir. Um segredo que não está escondido nas prateleiras mais caras das livrarias, nem nas estratégias frias de negócios, mas nas palavras simples de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Talvez você tenha se desgastado tentando segurar tudo com as próprias mãos. Emprego, contas, sonhos, relacionamentos, e no fim percebe que quanto mais corre, mais parece faltar algo dentro de você. Hoje eu quero te mostrar que existe uma ordem divina para viver. Uma prioridade que muda não só o seu bolso, mas a sua paz. Fica comigo até o final, porque o que vamos conversar aqui pode ser o ponto de virada da sua história. Não é discurso motivacional barato, é vida real, com base na palavra, para quem quer prosperar sem perder a alma. Antes de mergulharmos nessa mensagem, já peço, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários qual parte dessa reflexão mais falou com você. Isso ajuda demais para que mais pessoas recebam essa palavra e, quem sabe, encontrem o rumo certo para a vida. Agora, vamos ao que importa. A frase de Jesus em Mateus 6,33 é uma chave que abre portas que o esforço humano sozinho jamais abriria. Buscai primeiro o reino de Deus. Aqui está o ponto. O reino não é um acessório da vida. Não é algo que você encaixa quando sobra tempo ou quando tudo está calmo. O reino é o centro, o eixo, a fundação sobre a qual todo o resto se sustenta. Quem vive correndo atrás das coisas, dinheiro, estabilidade, status, invariavelmente paga o preço da ansiedade, do medo de perder, da comparação com os outros. Mas quem coloca o reino em primeiro lugar muda a lógica do jogo. Em vez de correr atrás, as bênçãos começam a correr atrás dele. O problema é que a gente vive numa cultura que inverteu as prioridades. Somos ensinados desde cedo que o sucesso vem de acordar cedo, trabalhar duro e lutar sem parar. E sim, a disciplina é importante. Mas esquecem de dizer que quando o coração está desalinhado com Deus, tudo isso vira fardo. O mundo promete prosperidade, mas entrega cansaço. Jesus, ao contrário, oferece descanso e direção. É por isso que ele diz, buscai primeiro. Ele não está dizendo buscai apenas, como se fosse errado trabalhar ou sonhar. Ele está dizendo primeiro, ou seja, antes de tudo, como prioridade máxima. Imagine que sua vida é como uma prateleira. O que você coloca primeiro ocupa mais espaço, define a organização e até o que sobra de espaço para as outras coisas. Quando o reino de Deus vem primeiro, tudo mais encontra seu lugar. Mas quando o reino é jogado para o canto, as coisas se desorganizam. E não se engane, essa desordem não aparece só na agenda, ela aparece na alma. Muitos vivem como se Deus fosse um plano B, um socorro emergencial. Correm para ele quando o dinheiro acaba, quando o casamento desmorona, quando a saúde falha. Mas o chamado de Jesus é para que ele seja o plano A, o centro de tudo. E quando ele ocupa esse lugar, a promessa se cumpre, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é sobre deixar de lutar pela vida, é sobre mudar o fundamento dessa luta. E aqui está o segredo. Quando você busca o reino primeiro, você não perde tempo, você ganha tempo. Você não perde oportunidades, você cria oportunidades. Porque a sabedoria, a paz e a direção que vem de Deus te colocam à frente. E diferente do mundo, que prospera às custas da paz, no reino você prospera com paz. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a vida ganha clareza. Não é que todos os problemas desapareçam, mas a maneira como os enfrentamos muda radicalmente. É como atravessar uma tempestade dentro de um navio firme. As ondas continuam, o vento sopra forte, mas você não está à deriva. O reino é essa segurança. A justiça de Deus é essa bússola que impede você de se perder no meio da neblina. Muita gente diz, mas eu não tenho tempo para buscar a Deus. Minha vida é corrida demais. Mas essa é justamente a armadilha. O inimigo sabe que se conseguir ocupar a sua mente e o seu tempo com coisas urgentes, ele vai te afastar do que é importante. E quando você acorda, percebe que está vivendo para pagar contas, para cumprir tarefas, mas sem propósito real. Jesus nos chama a inverter essa lógica. Buscar primeiro o reino é começar o dia com a palavra, é alinhar os planos com a vontade de Deus antes de executá-los.
É orar antes de tomar decisões. É servir antes de ser servido. É obedecer mesmo quando parece não fazer sentido. Essa disciplina espiritual cria raízes profundas. E quando a tempestade vem, porque ela sempre vem, essas raízes te mantêm de pé. Não confunda buscar o reino com religiosidade fria. Não é cumprir uma lista mecânica de rituais para agradar a Deus. É relacionamento. É reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as áreas. Seu trabalho, sua família, seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos. É viver de forma que, se alguém olhar para você, veja um reflexo dos valores de Cristo. E sabe o que acontece quando vivemos assim? As coisas que o mundo corre atrás começam a vir até nós, mas de forma saudável. A provisão vem sem peso. As oportunidades chegam sem comprometer nossa integridade. Deus abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que nos fariam mal. Essa é a diferença entre prosperar com Deus e prosperar sem Deus. Uma traz vida, a outra drena a alma. O reino de Deus não é apenas um conceito distante ou um lugar futuro. É uma realidade que já começa aqui, no modo como vivemos e decidimos hoje. Quando Jesus fala sobre buscar a sua justiça, ele está nos chamando para um padrão de vida que não se curva à corrupção, à mentira, ao orgulho. Isso é radical, porque vivemos em um mundo que recompensa atalhos, bajulação e conveniência. Mas aqui está o ponto. Viver segundo a justiça de Deus pode até parecer lento aos olhos humanos, mas constrói algo duradouro. Um prédio erguido sobre a areia pode ficar pronto rápido, mas vai cair no primeiro temporal. Já aquele que é construído sobre a rocha pode levar mais tempo, mas permanece firme por décadas. Assim é a vida fundada no reino. Talvez você esteja pensando, mas eu preciso pagar minhas contas agora. Como esperar tanto? É aqui que a fé entra. Fé não é ignorar a realidade, é confiar que Deus é maior que ela. E essa confiança gera uma paz que o mundo não pode dar. Você pode estar sem dinheiro hoje, mas se o reino for a sua prioridade, você sabe que a provisão virá no tempo certo. E não se trata apenas de receber de Deus, mas de se tornar parte do que Ele está fazendo no mundo. Quando você busca o reino, você se envolve na missão de levar luz, de curar feridas, de restaurar famílias, de levantar caídos. Você deixa de ser apenas um consumidor das bênçãos e passa a ser um canal delas. E é aqui que a vida começa a fazer sentido. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a vida ganha clareza. Não é que todos os problemas desapareçam, mas a maneira como os enfrentamos muda radicalmente. É como atravessar uma tempestade dentro de um navio firme. As ondas continuam, o vento sopra forte, mas você não está à deriva. O reino é essa segurança. A justiça de Deus é essa bússola que impede você de se perder no meio da neblina. Muita gente diz, mas eu não tenho tempo para buscar a Deus, minha vida é corrida demais. Mas essa é justamente a armadilha. O inimigo sabe que se conseguir ocupar a sua mente e o seu tempo com coisas urgentes, ele vai te afastar do que é importante. E quando você acorda, percebe que está vivendo para pagar contas, para cumprir tarefas, mas sem propósito real. Jesus nos chama a inverter essa lógica. Buscar primeiro o reino é começar o dia com a palavra. É alinhar os planos com a vontade de Deus antes de executá-los. É orar antes de tomar decisões. É servir antes de ser servido. É obedecer mesmo que pareça não fazer sentido. Essa disciplina espiritual cria raízes profundas. E quando a tempestade vem, porque ela sempre vem, essas raízes te mantêm de pé. Não confunda buscar o reino com religiosidade fria. Não é cumprir uma lista mecânica de rituais para agradar a Deus. É relacionamento. É reconhecer que Ele é Senhor sobre todas as áreas. Seu trabalho, sua família, seu tempo, seu dinheiro, seus sonhos. É viver de forma que, se alguém olhar para você, veja um reflexo dos valores de Cristo. E sabe o que acontece quando vivemos assim? As coisas que o mundo corre atrás começam a vir até nós, mas de forma saudável. A provisão vem sem peso.
As oportunidades chegam sem comprometer nossa integridade. Deus abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que nos fariam mal. Essa é a diferença entre prosperar com Deus e prosperar sem Deus. Uma traz vida, a outra drena a alma. O reino de Deus não é apenas um conceito distante ou um lugar futuro. É uma realidade que já começa aqui, no modo como vivemos e decidimos hoje. Quando Jesus fala sobre buscar a sua justiça, ele está nos chamando para um padrão de vida que não se curva à corrupção, à mentira, ao orgulho. Isso é radical porque vivemos em um mundo que recompensa atalhos, bajulação e conveniência. Mas aqui está o ponto. Viver segundo a justiça de Deus pode até parecer lento aos olhos humanos, mas constrói algo duradouro. Um prédio erguido sobre areia pode ficar pronto rápido, mas vai cair no primeiro temporal. Já aquele que é construído sobre a rocha pode levar mais tempo, mas permanece firme por décadas. Assim é a vida fundada no reino. Talvez você esteja pensando, mas eu preciso pagar minhas contas agora. Como esperar tanto? É aqui que a fé entra. Fé não é ignorar a realidade, é confiar que Deus é maior que ela. E essa confiança gera uma paz que o mundo não pode dar. Você pode estar sem dinheiro hoje, mas se o reino for a sua prioridade, você sabe que a provisão virá no tempo certo. E não se trata apenas de receber de Deus, mas de se tornar parte do que Ele está fazendo no mundo. Quando você busca o reino, você se envolve na missão de levar luz, de curar feridas, de restaurar famílias, de levantar caídos. Você deixa de ser apenas um consumidor das bênçãos e passa a ser um canal delas. E é aqui que a vida começa a fazer sentido. Prosperar sem perder a paz é andar contra a maré. O mundo inteiro ensina que a felicidade está no acúmulo de bens, de status, de seguidores. Mas Jesus mostra que a verdadeira riqueza está na ordem certa das prioridades. Quando ele diz, buscai primeiro, ele está nos salvando de uma vida de ilusões, porque a prosperidade que começa na alma é a única que não pode ser roubada. Muitos confundem o reino de Deus com um código religioso, mas o reino é um governo, um domínio. É permitir que Cristo reine sobre cada decisão, cada pensamento, cada ação. E isso muda completamente como lidamos com dinheiro, trabalho, família, saúde. A pessoa que coloca Deus em primeiro lugar não é dominada pelo medo da escassez, porque sabe que o provedor está no controle. O desafio é que buscar o reino exige fé no invisível. É colocar tempo, energia e recursos em algo que o mundo não valoriza. É investir no eterno enquanto todos ao seu redor estão obcecados pelo momentâneo. Mas quem faz isso colhe resultados que o mundo não consegue explicar. A provisão vem, a paz se instala e até mesmo as dificuldades ganham propósito. Pense em Salomão. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa, ele pediu sabedoria para governar o povo. Essa foi a forma dele de buscar primeiro o reino e a justiça de Deus. E o que aconteceu? Deus acrescentou riquezas e honra, além do que Salomão sequer pediu. Essa é a lógica do céu. Priorize o que é eterno, e o temporal se alinhará automaticamente. Buscar primeiro o reino é também aprender a dizer basta para certas ambições, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem toda porta aberta vem de Deus. Há portas que o inimigo abre para te afastar do propósito, oferecendo atalhos que parecem inofensivos, mas custam caro à sua alma. Quem coloca o reino em primeiro lugar tem discernimento para fechar essas portas, mesmo quando isso dói no momento. E não é que Deus queira te privar das coisas boas desta vida. Pelo contrário, Ele quer te dar o melhor, mas no tempo certo e da maneira certa. O problema é que, muitas vezes, queremos apressar o processo, e quando fazemos isso, assumimos um peso que não conseguimos carregar. Por isso, buscar o reino é também confiar no tempo de Deus. Se hoje você se sente estagnado, talvez não seja porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele está te protegendo de algo. Ele conhece cada curva da estrada que você ainda não viu. E às vezes segurar você agora é a forma mais amorosa de garantir que você não se perca mais à frente.
No fundo, prosperar sem perder a paz é isso. É aprender a receber no tempo de Deus e a viver com contentamento até lá. É crer que se você tiver o reino como prioridade, tudo o que for necessário para cumprir seu propósito virá. Uma vida fundada no reino é marcada por generosidade. Quem entende que tudo vem de Deus não vive com as mãos fechadas. Pelo contrário, compartilha, ajuda, investe no bem do próximo. E essa generosidade não é apenas financeira, mas também de tempo, de atenção, de cuidado. Curiosamente, é esse espírito generoso que abre ainda mais portas, porque quem planta no reino, colhe no reino. E as colheitas de Deus não vêm apenas em números na conta bancária, mas em relacionamentos restaurados, em propósito renovado, em saúde emocional. Se você quer prosperar sem perder a paz, aprenda a medir o sucesso não pelo que tem, mas pelo que pode oferecer. Não pela quantidade de coisas acumuladas, mas pelo impacto que deixa na vida de outros. Jesus não disse que a vida de um homem consiste na abundância de bens que possui. Ele nos lembra que a vida é muito mais do que isso. E aqui está um ponto prático. Comece o seu dia se perguntando: o que posso fazer hoje para expandir o reino de Deus? Essa pergunta muda tudo, porque ela te tira do modo automático e te coloca no centro da missão. E quando você vive em missão, até as necessidades materiais se tornam ferramentas para cumprir o propósito. Buscar primeiro o reino é também proteger o coração. A paz é frágil quando se está envolvido em disputas, invejas e comparações. É por isso que Jesus nos convida a viver com olhos focados no que realmente importa. Quando você olha para o lado e compara sua vida com a de outros, perde a alegria do que Deus está fazendo em você. Mas quando olha para o alto, encontra contentamento no que já tem e expectativa no que ainda verá. Muitas pessoas me perguntam: mas e se eu buscar o reino e não receber o que estou pedindo? A resposta é simples. Ou Deus tem algo melhor, ou Ele sabe que aquilo que você quer poderia te destruir. Buscar primeiro o reino é aceitar que o Pai sabe mais do que o Filho. É confiar que Ele nunca erra na dosagem das bênçãos. E aqui está um alerta. Não confunda a paz com a ausência de desafios. Você pode estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar batalhas. A diferença é que no reino até as batalhas trabalham para o seu bem. Até as perdas se transformam em lições. Até as dores se convertem em testemunhos. No fim das contas, prosperar sem perder a paz é escolher todos os dias colocar Deus no trono do seu coração. É entender que a vida é curta demais para gastar energia com o que não tem valor eterno. É viver com um olhar na eternidade e os pés firmes no presente, trabalhando, sonhando, mas sempre lembrando que o reino vem primeiro. A lição é clara. Quando Deus é a prioridade, tudo mais se encaixa. Quando Ele é apenas uma opção, tudo se desorganiza. Por isso hoje, decida mudar a ordem das coisas. Coloque o reino antes das contas, antes dos projetos, antes dos planos. E você vai ver que as coisas começarão a se alinhar de uma forma que você jamais imaginou. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não deixe para depois, porque cada atitude sua pode ser a semente que vai mudar a história de outra pessoa. Prosperar com Deus não é ter tudo o que quer, mas viver com tudo o que precisa, no tempo certo, com a paz que só Ele pode dar. Esse é o segredo. Esse é o caminho. Esse é o reino. Quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que assistiu até aqui. Lembre-se, colocar Deus em primeiro lugar é o segredo para uma vida plena, cheia de propósito e de paz. Cada like, comentário e inscrição no canal ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre fé, esperança e transformação. Não desista de buscar o reino todos os dias. Mesmo quando a vida parece difícil, Ele está guiando seus passos, abrindo portas e suprindo todas as suas necessidades. Que você seja fortalecido e abençoado, e que a luz do Senhor ilumine cada decisão sua. Obrigado por fazer parte dessa missão de espalhar a palavra.